Você já sentiu medo de ser vista de verdade? Medo de mostrar o que sente, de dizer o que quer, de ser honesta sobre suas fragilidades? E se eu te dissesse que essa vulnerabilidade que você esconde é justamente o que te conecta com o outro? Eu sou Karina Zeferino, psicóloga e escritora. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre coragem, sobre vergonha, sobre verdade e sobre como se mostrar pode ser o começo da sua libertação. A pesquisadora americana Brené Brown passou mais de 20 anos estudando coragem, vergonha, pertencimento e vulnerabilidade. Seus livros, como A Coragem de Ser Imperfeito e Atlas do Coração, não são apenas sobre emoções, são sobre viver de forma mais inteira. E o que ela descobriu em suas pesquisas é algo que pode mudar a forma como você se vê. Vulnerabilidade não é fraqueza, é risco, exposição e incerteza, sim, mas também é o único caminho verdadeiro para o amor, para a conexão, para a criatividade e para a transformação. Então, se você anda se escondendo de si mesma, esse vídeo é para você. Então, o que é vulnerabilidade e por que ela nos assusta tanto? Quando nós ouvimos a palavra vulnerabilidade, o que vem à mente? Exposição? Fraqueza? Derrota? Para muitas pessoas, ser vulnerável é se colocar em risco, é mostrar o que sente, é não ter mais como se proteger. E de certa forma é mesmo. Segundo Brené Brown, vulnerabilidade é o território da incerteza, do risco emocional e da exposição. É estar num espaço onde não temos garantias, onde não sabemos como seremos recebidas. Mas é também o lugar onde moram a coragem, a empatia, o amor, a criatividade, a intimidade. Você nunca se apaixonou sem estar vulnerável, nunca criou algo novo sem sentir medo de falhar, nunca se reconstruiu sem antes ter sido despedaçada. Vulnerabilidade é o seio fértil da transformação e é por isso que ela assusta tanto. Porque nos tira do controle, porque nos obriga a lidar com a nossa humanidade nua. A psicanalista Maria Rita Kell diz que há uma parte da alma que só se revela na rachadura, no instante em que tudo falha e, ao mesmo tempo, tudo se revela. O problema é que fomos ensinadas a associar vulnerabilidade à vergonha. A ideia de que, se mostrarmos quem realmente somos, não seremos amadas. E é aí que começa o aprisionamento. Brené Brown diz que a vergonha é o medo de desconexão. É o medo de que, se o outro souber isso sobre mim, ele vai embora. E isso toca em algo muito profundo da nossa cultura, especialmente para nós mulheres. Desde cedo, aprendemos que temos que ser bonitas, agradáveis, competentes, disponíveis, mas não demais, não intensas, não bagunçadas, não confusas, não reais demais. Como diz a psicanalista Vera Iaconelli, a mulher foi educada para ser espelho, nunca sujeito. E é por isso que tantas de nós sentem culpa por simplesmente existir fora da expectativa. A vergonha se torna então uma lente que distorce tudo. Você erra e acha que é um fracasso. Você sente e acha que é fraca. Você expõe o que pensa e logo se pergunta: falei demais? E assim vai se calando, vai vestindo máscaras, vai vivendo no modo proteção. Mas proteção constante também é solidão. E como diz Brené Brown, não existe conexão verdadeira sem exposição, sem risco, sem presença, sem entrega. Mostrar quem você é pode assustar, mas se esconder adoece. Eu sei disso por experiência própria. Eu fui criada para agradar, para acertar, para ser educada, boazinha, contida. E quando eu errava, porque claro, eu sou humana, o erro era corrigido com dureza, com exigência. Então, muito cedo eu aprendi que errar era perigoso e comecei a esconder. Criava versões idealizadas de mim mesma. Uma mulher sempre forte, segura, certa, mas era uma armadura. E armaduras, por mais brilhantes que possam parecer, não abraçam. Só quando me permitir ser vista quebrada, imperfeita, com medo, em dúvida, é que o amor verdadeiro apareceu. Não o amor pelo que eu mostrava, mas pelo que eu era. A pessoa ficou, mesmo vendo minhas partes tortas, minha bagunça, minhas falhas, minhas dores.
físicas e emocionais. E foi aí que eu entendi: as pessoas não nos amam porque somos perfeitas. Elas nos amam apesar e às vezes por causa das nossas imperfeições. Mostrar quem eu era não afastou, aproximou. E foi essa virada que foi profunda na minha vida. Perceber que ser amada não exigia esconder, exigia coragem de aparecer. E é aqui que entra o convite à metamorfose. Não como uma mudança forçada, mas como libertação da performance. A borboleta não sai do casulo arrumada. Ela sai tremendo, molhada, frágil, mas é assim que ela aprende a voar. Abraçar a vulnerabilidade é aceitar a própria travessia, é admitir que não temos todas as respostas, que sentimos medo, que ficamos tristes, que temos limites, mas que também sabemos amar, criar, sustentar, recomeçar. A psicologia fala muito sobre esse momento, o da quebra do falso self. Quando deixamos de sustentar a imagem idealizada e começamos a viver a partir da verdade, não é confortável, mas é autêntico. E a autenticidade é o que cura. Como diz Brené Brown, você só pode pertencer de verdade quando se mostra de verdade. E talvez mostrar-se seja o passo mais radical de amor próprio que alguém possa dar, porque exige coragem, exige aceitação e exige a escolha diária de não se abandonar. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido um incômodo. Talvez tenha lembrado de vezes em que se escondeu ou de quantas camadas precisou vestir para sobreviver. E é por isso que agora eu quero te convidar a escrever. Não como quem escreve para ser lida, mas como quem escreve para se reencontrar. Pegue um papel, um caderno ou blocos de notas do celular mesmo. Sente-se com você. Respire fundo. E comece respondendo com total sinceridade. Onde na minha vida tenho medo de ser vista? O que me esforço para esconder mesmo de quem amo? O que eu adoraria dizer, mas nunca me permiti? Qual foi a última vez em que fui verdadeira mesmo com medo? O que ainda não mostrei por vergonha de não ser suficiente? Escreva sem editar, escreva como quem sangra com palavras. Depois, se quiser, leia em voz alta. Não para ninguém, para você. Escute sua própria verdade sem julgamento. Talvez ela não precise ser consertada, talvez só precise ser acolhida. Porque, como diz Brené Brown, coragem começa com aparecer e se deixar ser vista. Hoje, esse pode ser o seu primeiro passo. Ser vulnerável com você mesma. Ser vulnerável é arriscado, mas viver desconectada de si é insustentável. Nós passamos tanto tempo tentando parecer forte, suficiente, invencível, que às vezes esquecemos que é na rachadura que a luz entra, que é no tropeço que nós nos reinventamos, que é no espaço entre o medo e a verdade que mora a coragem. Como diz Brené, você pode escolher a coragem ou o conforto, mas não os dois. Se mostrar não é perder, é se libertar. A vulnerabilidade não é fraqueza, é o lugar onde a alma respira. E agora eu quero ler um poema que eu fiz. Como sempre eu faço nos meus vídeos, eu entrelaço a literatura, a psicologia e as minhas escritas. Imperfeito. O perfeito em mim se desgastou, se cansou, se manchou. Quero folhas molhadas, bordas ultrapassadas, riscos sem formas. Não quero caber, quero poder, escorrer, viver, ser. Quero me encher, renascer, florescer. Quero ter espaços em branco, vazios onde a água corre livre. Pedaços de cores tão imperfeitos que me encontro em cada borrão. Eu fiquei em dúvida entre ler esse poema e um outro onde eu faço uma relação da metamorfose da borboleta com a metamorfose da mulher. Mas acredito que antes de eu conseguir fazer a metamorfose da mulher, eu precisei tirar de mim todas essas camadas que precisavam e queriam ser perfeitas,
para depois eu conseguir fazer a transformação. Então eu trouxe para vocês, primeiro, o poema que eu fiz imperfeito. Depois que eu deixei todas as minhas camadas de imperfeição se escorrerem, se esvaziarem, foi que eu consegui essa transformação da metamorfose. E é isso que eu desejo para vocês. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui. Hoje escolho me mostrar. Compartilha com alguém que você sente que precisa escutar isso. E se quiser continuar nessa trilha de transformação pela literatura, escrita e psicologia, se inscreve no canal. No próximo vídeo seguimos juntas com mais rachaduras, mais palavras e mais coragem. Até já!